vai falar sobre o conceito de gestão de pessoas, né? Esse pequeno vídeo introdutório para vocês. Quando a gente pensa assim em organizações, né, a gente está pensando que as organizações eminentemente são feitas de pessoas. Se você está falando de uma empresa de eventos, você vai precisar de pessoas para fazer essa empresa de eventos funcionar. Você vai precisar, né, da pessoa que está ali antes, né, atendendo, fazendo orçamento, fazendo processo de venda. Depois que você consegue finalizar um contrato, né, fechar um contrato, você vai precisar das pessoas que vão realizar o evento em si, recepcionista, segurança, buffet, a pessoa de cerimonial, mestre de cerimônias. Então, qualquer contexto de organização, a gente pode estar falando de uma organização que está entregando um produto, né? Então, ela está entregando um buquê de flor, ela está entregando um salgadinho, uma bebida, ou a gente está falando de uma organização que está entregando um serviço, que é esse serviço que ele é consumido e prestado ali ao mesmo tempo. Independente dessa situação, a gente está falando que essas organizações dependem de pessoas, né, para elas funcionarem, para elas sobreviverem. É lógico que hoje em dia a gente vê a presença da tecnologia cada vez mais forte, né? É um grande desafio, né? Como que a gente vai lidar com essa tecnologia que muitas vezes tem tomado alguns postos de trabalho aí. Mas mesmo com essa questão da tecnologia, as organizações ainda precisam das pessoas para sobreviver. E o que acontece é que as funções elas vão se alterando com o tempo. Se a gente pensar no conceito de gestão de pessoas, ele vai falar que a gestão de pessoas é um conjunto de práticas com o objetivo de administrar comportamentos, de potencializar comportamentos. Então, a ideia é que pegar o capital humano que a organização tem e extrair o maior potencial dele, né? Administrar esses comportamentos. Já repararam que muitas vezes quando a gente tem o nosso primeiro emprego, né? A gente tem um jeito de lidar com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente fica muito assustado, né? Quando a gente chega num lugar e vê que existem outras regras de comportamento ali, outras formas de você lidar com as pessoas. Então, cada organização ela vai desenvolver essa forma aí de administrar esses comportamentos. O que acontece quando a gente está falando da gestão de pessoas, né, e dessa possibilidade, dessas práticas que existem, a gente está falando em termos formais, né? Então, de existir ali um departamento, um setor que vai criar políticas, que vai criar normas, que vai criar funções, né, para fazer essa administração desse comportamento. O que a gente está dizendo? Que existem várias práticas que são formalizadas da gestão de pessoas. Então, quando eu quero buscar alguém para trabalhar, eu vou fazer o processo de recrutamento, eu vou fazer o processo de seleção. Essa pessoa vem trabalhar, mas ela quer algo em troca, né? Então, ela quer um salário, uma remuneração, ela quer benefícios, quer um vale transporte, um auxílio alimentação, um plano de saúde. Então, essa pessoa vai ter uma série de documentos, né, que ela vai ter, que é dela, que ela vai preencher ao longo da vida funcional dela, muitas vezes contrato, atestado médico, cartão de pontos, se ela tiver, né, que registrar alguma frequência. Então, tudo isso faz parte, né, dessa atribuição aí desse setor de gestão de pessoas. Mas esse setor também ele é responsável por identificar alguma lacuna ali no desempenho, então ele pode fazer uma avaliação para saber se aquela pessoa está com desempenho ok, e se não tiver com esse desempenho ok, ela vai oferecer um treinamento pela organização. Então, também é uma possibilidade, né, de prática de gestão de pessoas. Eu também tenho que me preocupar com a qualidade de vida, né, desses funcionários, se eles estão estressados, se eles estão bem, se eles têm um ambiente ergonômico, né, bom para trabalhar, o bem-estar deles ali no trabalho. Então eu tenho uma série aí, né, de preocupações desde que ele entra na organização até a hora que ele é desligado.
E todas essas práticas, elas formam, né, os processos de gestão de pessoas, que são esses processos formalizados, né? E que a ideia desses processos é que eles consigam extrair o que seja o melhor daquela pessoa, o melhor que aquela pessoa tem para entregar. E que ela entregue isso de uma forma que ajude essa organização a atender o objetivo fim dela. Então, quando essa gestão de pessoas ela tem essa noção, né, do que é o objetivo da organização e como que essas práticas vão estar ligadas a esse objetivo, a essa missão da organização, a gente está chamando de gestão estratégica de pessoas. Então, eu posso fazer várias práticas que são de gestão de pessoas e elas acabarem não contribuindo muito para esse objetivo. Mas quando a gente tem clareza de que isso vai contribuir para esse objetivo, a gente chama de gestão estratégica de pessoas. A gente tem que ter em mente que as pessoas, os objetivos delas, elas são diferentes dos objetivos da organização. Então, você, indivíduo, você quer ir trabalhar, ganhar o seu salário, ter um desenvolvimento pessoal, você está pensando numa carreira, às vezes a sua carreira você não pensa naquela organização, você pensa que parte vai ser naquela organização e depois você vai sair dali para outro lugar. Essa organização, o objetivo dela é diferente do seu, né? Então, muitas vezes ela pensa ali, por exemplo, que gostaria que você ficasse ali, porque cada vez que troca algum funcionário, ela vai ter mais custos com aquilo. Então, a gente tem que sempre pensar que essa mediação entre os interesses que são pessoais e os interesses que são da organização, tem que sempre existir essa mediação. E várias vezes quem faz essa mediação é a gestão de pessoas. Então, é importante a gente conhecer esse conceito, né, para a gente entender esse trabalhador da área de eventos, né? Quem que é esse trabalhador e como que a gente faz a gestão desse trabalhador. É muito comum a gente se preocupar com os fornecedores, com os clientes, mas e aquela pessoa que está trabalhando ali no dia a dia com você, né? E aquele estagiário? E aquele menor aprendiz? Né? E a relação de sócio com alguém que está trabalhando no operacional? Então a gente tem que pensar, por mais que a gente esteja falando de pequenas empresas, que essas relações elas existem, né? E a gente tem que começar a pensar nelas, porque ali a gente está falando desses trabalhadores. Então, esse foi um primeiro vídeo, mas para trazer esse contexto para vocês do conceito do que é gestão de pessoas.